Tireoidite Hashimoto, vamos falar especificamente sobre essa patologia tão comum entre principalmente as mulheres, né? Pegam os homens também, mas por que nós estamos desenvolvendo tanto Hashimoto? Por que nós temos a causa tireoidite Hashimoto como a causa número 1 de hipotireoidismo, retirando a causa alto fluxo menstrual, que também se encontram páreo a páreo com o diagnóstico de hipotireoidismo. Veja que ter beleza significa entender o que nós precisamos mudar. O que eu queria passar para vocês nesse vídeo? Que a tireoidite Hashimoto, vamos dar um pouquinho de dado, foi descrita pelo médico Hakaru Hashimoto, até eu que sou japonesa falando errado, Hakaru Hashimoto, mas considerada uma doença autoimune só em 1957. Entre a descrição e a confirmação que a causa seria autoimune, teve uns bons anos aqui. E como a causa autoimune se refere ao glúten e ao queijo, é por isso que se faz necessário assistir o fator antinuclear, porque nós pedimos, e estaria aqui o quarto fator antinuclear. Quer dizer, complementando esse vídeo, nós temos o seguinte panorama. Tireoidite Hashimoto é causa de hipotireoidismo. Qual a diferença de hipotireoidismo e tireoidite Hashimoto? A diferença, só para conceitual, é assim: tireoidite Hashimoto vai ter hipotireoidismo. Você só não sabe, mas você já tem ou você vai ter. E é um curto espaço de tempo. O hipotireoidismo é a falta de hormônio T4 e T3, onde a causa pode ser alto fluxo menstrual, principalmente o alto fluxo menstrual, que leva à desnutrição de ferritina, de ferro, e a desnutrição de iodo e iodeto. Quer dizer, a desnutrição de minerais vai fazer com que a matéria-prima não exista para que a tireoide produza o hormônio T4. Então, são coisas semelhantes, mas diferentes, tá bom? O diagnóstico para a gente pensar sempre numa tireoidite Hashimoto ou na doença base do Graves, que nós também já fizemos um vídeo sobre hipertireoidismo, onde o hipertireoidismo ele está relacionado com o aumento desse anticorpo anti-TPO. O anti-TPO, ele obrigatoriamente vai estar aumentado com o diagnóstico de hipertireoidismo na doença autoimune de base do Graves. Necessariamente vai estar aumentado no Hashimoto? Necessariamente não. Por isso que depende muito da fase da autoimunidade que vocês vão estar tendo. Obrigatoriamente não. O fator antinuclear, esse é importante para que a gente entenda se nós estamos tendo uma tireoidite, uma inflamação, uma inflamação ocasionada por anticorpos produzidos por reação, principalmente ao glúten e à caseína. E como farinha e queijo sempre estão juntos, esse é o fator antinuclear positivo. Antitireoglobulina é um anticorpo, que a gente chama de anti-TG, produzido no hipertireoidismo, pode estar aumentada, no hipotireoidismo pode estar aumentada, na artrite reumatoide também, na anemia perniciosa por deficiência de B12 também pode estar aumentada, e na diabetes tipo 1, por doença autoimune. A diabetes tipo 1 é a diabetes ocasionada por anticorpos que destroem as ilotas de Langerhans do pâncreas, quer dizer, a autoimunidade de diabetes também está relacionada, principalmente com o leite, o queijo, os derivados dele. Ele tem uma pancreática, é uma bactéria que se relaciona como causador, ele fica no pâncreas e a nossa imunidade vai tentar
destruir essa bactéria e acaba por destruir o pâncreas. É por isso que a diabetes infantil ela começa na infância, mas por uma criança que vem sendo alimentada com danones, com iogurtes, com requeijão, com diversos produtos lácteos. Por que é gostoso, gente? E depois que você tem um diagnóstico de destruição desse órgão, nada é mais gostoso. Então essa pessoa vai sofrer. Por isso que quando nós somos pais e mães, nós temos que fazer o que é certo e não simplesmente dar o que a criança gosta.